Olá, olá! Boa tarde, tribo mãe, sejam bem-vindas a mais um encontro da nossa série, né? Que está abordando aí os aspectos de ter ou não ter o segundo filho, ou terceiro, quarto filho, enfim. Eu quero abrir um parênteses para dizer que eu também vou abordar a decisão de ter um filho único, tá? E como auxiliá-lo, né, num excelente desenvolvimento, quais são os prós e os contras, como que a gente consegue balancear, inclusive, a criação de um filho único também, tá? Então, no final dessa série, eu vou falar também sobre a parentalidade do filho único. No encontro de hoje, eu vou falar sobre as diferenças de idade entre filhos, tá? Se existe uma idade ideal, os prós e os contras de cada lacuna de idade. E no próximo encontro, eu ia falar nesse encontro, mas essa parte de falar sobre a idade dos filhos, qual a melhor idade, né? Diferença de idade entre eles, acabou ficando bem longo. Então, no próximo encontro, eu vou falar como preparar o filho mais velho, né, ou os filhos mais velhos, para a chegada desse novo filho, né, do filho mais novo. Mas antes da gente mergulhar aqui nesse assunto, eu quero lembrá-las, né, que não existe uma única forma, uma única escolha capaz de te fazer feliz, ou de fazer a sua família feliz, ou de fazer o seu filho mais velho feliz, né? Nós somos todos diferentes e por isso as escolhas, elas devem seguir primeiramente as nossas particularidades, né? Levando em consideração sempre, né, que ser humano não é ciência exata. Nós podemos ser muito parecidas, né, nas nossas características, na vida em que nós levamos, na nossa classe econômica, e ainda assim, né, uma escolha fazer total sentido para você e não fazer o menor sentido para outra pessoa, tá? Então, como sempre, o encontro de hoje vai estar falando de modo generalizado, o mais empático possível, né? Mas ligue a sua empatia no volume mais alto, se coloque no centro da sua reflexão, tá? Eu falo de maneira generalizada aqui, você faz esse exercício de se colocar as suas características, seu estilo de vida e tudo que envolve, né, o ser você, né, a realidade no qual você está inserida. Pega isso, coloca no centro da sua reflexão, conforme você vai me ouvindo falando aqui de maneira geral, tá? Então vai sempre ponderando a sua realidade, as suas necessidades, os seus sonhos, né? E vai construindo um caminho feito de escolhas autênticas, que faz todo sentido para você e claro, né, para sua família também. Tudo bem? Assinamos esse compromisso aqui de você se colocar no centro da sua reflexão. Excelente. Então vamos começar falando sobre as diferenças, né, de idade entre os filhos, e eu quero partir de um ponto que às vezes não é tão ponderado, a gente acaba esquecendo, que é o ponto físico, né? A morada desse bebê por 9 meses, ou seja, o nosso corpo físico, o nosso corpo feminino, tá? Então, o estado gravídico, né? Apesar de ser um fenômeno fisiológico, ele promove uma verdadeira revolução no organismo da mulher. Então, alterações estas que são exigidas, né, para oferecer o máximo em benefício do crescimento e nutrição desse feto. Então, para que isso seja alcançado, há uma sobrecarga em todos os sistemas da máquina humana feminina, tá? Então, os sistemas cardiovasculatório, respiratório, hematológico, musculoesqueléticos, neuroendócrino, né, trabalham a mais para garantir as duas vidas, a da mãe e do bebê. E por isso, as mulheres devem checar, né, a sua saúde, como está a minha saúde física, né? Se ela voltou a uma certa harmonia depois da gestação do meu primeiro filho, antes de engravidar novamente. Às vezes a gente esquece de ponderar, né, o nosso corpo físico. Se a gente tivesse mais consciência de quanto esse corpo se sobrecarrega para trabalhar por dois, né, na formação desse bebê,
a gente tomaria mais cuidados com o nosso corpo antes de uma nova gestação, tá? Então, fisiologicamente, o seu corpo ele terá condições mínimas, digamos assim, né, para uma nova gestação quando a menstruação voltar. Né? Isso significa, mais ou menos, aí vai variar, claro, de mulher para mulher, de 6 a 9 meses para as mulheres que amamentam, né? E de 3 a 4 meses para que não deram o peito, né, para o primeiro filho. Quando você pensa em ter outro filho, diversos fatores devem ser levados em conta. Primeiramente, esse fator biológico, né? Após um parto, o corpo da mulher, ele precisa de um tempo para se recuperar de toda a gestação, né? De todo o parto, inclusive. E o consenso médico é que esse tempo dura, em média, novamente, cada mulher tem a sua recuperação, mais ou menos 18 meses, tá? Um ano e meio. Então é claro que cada uma de nós é única, cada uma de nós tem uma recuperação diferente, dependendo da nossa idade, do nosso estado de saúde, inclusive dependendo de como foi o nosso parto, o nosso corpo vai precisar de um tempo a mais ou a menos, mas ali em média, os médicos acreditam que 18 meses, um ano e meio, é um bom tempo para esse corpo se recuperar, curar, né, fechar feridas, se fortalecer novamente, voltar aos seus níveis de ferro, de os hormônios, as vitaminas e assim por diante, tá? Então, para chegar a esse número, os cientistas avaliaram cerca de 150 mil gestações entre 2004 e 2014. Então, os dados eles vieram de registros de nascimentos, hospitalizações, prescrições para informações de infertilidade e registros em censo. Essa foi a avaliação mais extensa até agora de como o intervalo seguro para a gestação, né, para a gravidez, muda de acordo com a idade materna, com a sua saúde no momento, né? E a primeira investigação aí a respeito da relação desse período entre gestações com a mortalidade materna ou a morbidade grave, tá? Então, os resultados revelaram que mulheres com mais de 35 anos que engravidaram em um intervalo de 6 meses tinham chance de 1,2%, então 12 casos para cada 1.000 gestações de mortalidade materna ou morbidade grave, né? Uma doença crônica grave. Então, no entanto, quando esse espaço saía de 6 meses e aumentava para 18 meses, o risco que antes era 1,2, agora o risco diminuía para 0,5. O perigo de parto prematuro, que chega a 6% quando o intervalo é de 6 meses de uma gestação para outra, ela cai para 3,4% quando o espaço era de 18 meses, no mínimo, entre gestações. Já para as mulheres mais jovens, na faixa aí de 20 a 34 anos, o curto espaçamento representava uma ameaça de 8,5% de parto prematuro espontâneo. E para as que esperaram 18 meses, a probabilidade caía para 3,7%. Assim, os pesquisadores chegaram a essa conclusão de que engravidar em um período menor do que 18 meses após o parto pode ser mais arriscado tanto para as mulheres quanto para as crianças, para esses bebês, tá? Além disso, gestações que ocorrem abaixo de 18 meses há riscos maiores de anemia, para a mãe principalmente, aborto espontâneo, trabalho de parto prematuro e ruptura uterina, especialmente para quem tem uma cesárea prévia, tá? Então eu sei que às vezes essas informações podem assustar, né? Mas saber delas nos ajuda a prevenir situações, né? Que às vezes um simples teste de sangue, que eu faço uma reposição hormonal, uma reposição de vitaminas, uma reposição de ferro, né? Eu cuido primeiramente desse meu corpo, que vai servir
né, como casa e desenvolvimento para esse serzinho, né? E que podem ser coisas que terão impacto direto na nossa vida, né? E na vida da nossa família, claro, inclusive na adaptação com esse novo membro da família. Então, se eu tô com um bom nível de ferro, um bom nível de vitaminas, se eu dei um bom tempo de intervalo entre uma cesárea e outra, tudo isso vai impactar no meu pós-parto, né? E esse impacto no meu pós-parto, quanto mais controlado, quanto mais harmônico dentro do que é esperado para um pós-parto, melhor é, né? Chegar nesse pós-parto com ainda mais essa carga de um corpo físico muito debilitado, muito cansado, ou passando alguns riscos, né, de um parto prematuro, por exemplo. Imagina o quanto isso iria impactar na chegada desse segundo filho. Então, olhar para o nosso corpo físico é uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar, né? Porque não existe uma outra maneira de gerar uma criança senão dentro do nosso corpo. E essa criança vai depender, né, de quão bem o nosso corpo está. Tá? Então eu queria trazer essa reflexão para que vocês não deixassem isso de lado, né? Se preocupassem com a sua saúde física, primeiramente, se colocando em primeiro lugar aí, inclusive, cuidando de você com carinho, para que a gente possa, inclusive, né, entregar às nossas crianças, não só o que está sendo gerado como segundo, terceiro filho, mas é o filho também que está ali, né? Então, agora nós vamos falar sobre a gap, né? A gap geracional dos filhos. Então, quando nós pensamos nessa gap de idade entre os nossos filhos, normalmente nós colocamos no centro dessa reflexão os nossos filhos, né? E como que eles irão se beneficiar, ou quais serão os prós para eles, quais serão os contras daquela diferença de idade para a criança. Então a gente normalmente coloca eles nesse centro dessa escolha de, eu escuto que quando as crianças nascem muito próximas umas das outras, elas são mais amigas, elas brincam mais juntas. Ou eu escuto que crianças que nascem com maior gap geracional, né, de idade, tem uma relação muito bonita. Eu conheço fulano que tem a relação assim, ciclano que tem a relação assado. E a gente coloca muito as crianças no centro dessa decisão. A verdade é que não existe um gap de idade entre os filhos que assegure um bom relacionamento, que garanta que eles serão amigos, né? Que eles terão menos ciúmes um do outro, menos brigas, que serão mais parceiros. Não existe na ciência algo que fale, olha, a idade ideal é 3 anos, então eles não vão brigar, é muito mais propício deles terem uma boa amizade, tá? Não tem a ver com essa idade. Muito dessas características dependem de duas coisas: a personalidade de cada criança, que eu não posso prever, que eu não posso controlar, né? E da disposição e preparação dos adultos que vão auxiliar na construção do início dessa relação. Porque depois de um tempo, nem isso te cabe mais, né? Então, por isso que o nosso primeiro encontro dessa série foi uma espécie de guia, né, para essa tomada de decisão consciente, porque a melhor gap geracional entre os seus filhos é aquela onde você e, claro, o seu parceiro, a sua parceira, né, se sentem preparados para lidar com mais um membro da família que é dependente por um período, né, e vocês, por já terem o primeiro filho, sabem como é a dependência desse bebê nesse primeiro instante, né? Nesse primeiro ano, o quanto a criança demanda. Então, a melhor gap de idade entre os filhos é aquela no qual você se sente bem, se sente disposta, se sente preparada, né? Se você, no âmbito físico, né? Porque a gestação e o bebê vai necessitar aí do seu corpo, não tem como correr disso, e no âmbito psicológico e emocional também, né? Se você se sente disponível, disposta, confortável a essa adição familiar, né? Essa é a melhor diferença de idade entre as crianças, independente de quais são essas idades, tá? Porque você vai estar disposta para enfrentar a carga física e mental, né, que vai aumentar por um período. Sempre lembre-se disso,
por um período, né? Porque você vai estar disponível para explicar para o seu mais velho essa nova formação familiar. Você provavelmente vai ter mais paciência, né? Vai conseguir olhar a situação com mais clareza, vai conseguir performar com mais sabedoria, com menos impulsão, porque o cansaço, né? O cansaço físico, o cansaço mental, aquela vida que ainda não teve aquele settle, né? Aquela vida que ainda não está, não encontrou uma nova forma de ser, porque a vida não vai voltar a ser como era antes dos filhos, né? Mas ela vai se encontrar numa nova forma. Não quer dizer que essa nova forma é perfeita, não quer dizer que essa nova forma não tem carga mental nenhuma, mas eu me sinto disposta a lidar com essa adição familiar. Eu me sinto disponível, né? Eu me sinto emocionalmente, fisicamente pronta para isso. Então, quando eu estou bem nessa situação e aberta a receber esse outro membro dessa família, eu vou ter mais paciência para lidar com aquilo. Eu vou estar mais disposta para o meu filho mais velho para explicar para ele o que está acontecendo, para ter paciência, para ter flexibilidade, para conseguir inclusive ter criatividade de pensar em novos formatos, como que a gente pode flexibilizar, o que que a gente pode fazer diferente, então para adaptar um pouco melhor para esse filho mais velho ou para esse filho mais novo, né? Quando eu estou bem, eu tenho mais capacidade criativa, eu tenho mais flexibilidade. Eu não estou falando de a chegada de um segundo filho num mundo ideal, num mundo perfeito. Vai ter perrengue, vai ter cansaço, vai ter sobrecarga, não tenham dúvida disso, né? Vocês sabem, vocês têm filhos. Mas o que eu estou dizendo é essa disposição. Eu quero, eu desejo, eu sei que vai ser perrengue, eu vou segurar firme que eu sei que é aquele 1 ano de perrengue e depois eu sei que as coisas começam a entrar mais nos seus eixos e eu consigo fazer naquela projeção que eu falei no encontro passado, de me projetar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, eu me projeto nesse lugar e eu me sinto bem, é o que eu quero, é o que faz sentido para nossa família. Tá? Então, estar bem faz total diferença, independente da idade, tá? Então, independente se os seus filhos têm 1, 2, 5, 10 anos de diferença, se você, ao lidar com eles, forçar que o mais velho ceda para o mais novo toda vez, forçar que o mais velho cuide do mais novo como responsável de algumas tarefas, exigir que o mais novo haja como se ele fosse o mais velho, ou com maturidade do mais velho, e assim por diante. A gente vai ter um impacto negativo na construção dessa relação entre irmãos, né? Nós teremos impactos negativos na nova formação da nossa família. Nós vamos viver, né, em um clima de discórdia, de choro, de carga mental lá nas alturas, de estresse, de infelicidade, de estar sempre apagando incêndio na nossa família, né? Então, tá vendo como não tem muito a ver com a idade, e sim com como eu estou e o quanto eu compreendo desse processo, né? Do que é ser irmãos. E eu não vou aprofundar nisso agora, porque eu vou falar sobre isso no nosso próximo encontro, de como preparar o mais velho. Eu vou falar dessa primeira fase, né, da chegada, obviamente que antes de engravidar, na gravidez, depois que esse bebê chegar, e como lidar para a melhor construção da irmandade dessas crianças, né? Mas entende que, como eu vejo, né? Se eu vejo que o mais velho é sempre obrigado a ceder, que o mais novo tem que parar com essas criancices, olha o seu irmão mais velho, olha como ele é comportado, olha como ele brinca sozinho, né? A relação deles, principalmente nesse começo, ela vai depender muito de como eu manejo essas crianças, tá? Então nós somos os adultos da relação. Quando nós estamos bem, ainda que a criança esteja passando por um momento de instabilidade, e todos nós estaremos, né, passando, ela logo encontra um novo ponto de equilíbrio, agora com essa adição, né, desse irmãozinho, dessa irmãzinha, porque ela é compreendida, né, porque o tempo dela é respeitado, porque o amor primário dela está disponível, né, para
acolhê-la nas suas necessidades. Então, tudo isso faz com que a adaptação seja mais suave para todo mundo, né? E isso dá a maior probabilidade que as crianças construam uma relação de amor e respeito. Então, uma coisa muito importante de parar para pensar é também daquilo que eu tenho sentido falta. O que eu tenho sentido falta depois que eu tive meu primeiro filho, que eu ainda não consegui suprir, que faz a diferença pra mim, que eu não tô disposta a esperar, que se eu engatar um segundo filho aqui, essa falta vai começar a gritar, e aí ela vai me impactar e vai impactar em como eu lido com essas crianças, em como a minha família, né, performa, né? Quais são essas coisas? É voltar a trabalhar? Marília, eu tenho muito desejo de voltar a trabalhar. Eu amo o meu trabalho, ainda que seja 2 vezes por semana, meio período, mas o fato de ir lá e nutrir essa mulher vai me fazer abundante para os meus filhos, né? Ou o que eu tenho sentido muita falta é do meu relacionamento. Eu sinto tanta falta de sair com meu marido. A gente tinha os nossos programas que faz tanto tempo que a gente não faz. Então, supre isso primeiro, como quem faz quase que uma mochila, quase que uma reserva de energia para dar conta, mais uma vez, né, dessa mudança de um bebê pequenininho, super dependente. Tá? Então presta atenção, quais têm sido as minhas faltas? Quais dessas faltas não consegue esperar? Porque às vezes, Marília, para mim o trabalho é muito importante, mas eu consigo esperar. Eu prefiro já engatar uma outra criança, esperar mais um ano e depois eu já começo de uma vez a minha carreira ou retomo a minha carreira de uma vez sem parar novamente, né? Não tem resposta certa. Para cada uma de vocês, a reflexão, o trazer para a consciência, o me projetar nessa ideia, calma lá. Deixa eu ver como que eu me sinto se eu me imaginar trabalhando um pouquinho agora e tendo que parar de novo para sair de licença maternidade. Agora deixa eu me imaginar engatando uma criança, não voltando para o meu trabalho e voltando depois lá na frente, daqui a um ano. Como que eu me sinto? A resposta tá aí dentro de você, tá? Não tá aqui comigo. A resposta não tá com ninguém que te fala, melhor ter filho bem pertinho. Não, melhor ter filho com um gap médio. Melhor ter filho com um gap enorme. A resposta não vem dessas pessoas. Ela vem de dentro de você. Porque é você que tem que se sentir bem com essa escolha. E só você vai conseguir dizer, o que eu me sinto bem? É assim ou é assado? Tá? Então traz essa reflexão, presta atenção, o que tem te feito muita falta, o que não dá para esperar, o que pode esperar, tá? E supra essas necessidades antes desse segundo filho vir. Entre assim, abundante nessa nova gestação, tá? Mas agora, eu quero trazer uma reflexão que é muito importante aqui. Como sempre, né, voltando o olhar para dentro de nós. E primeiramente, eu quero convidar vocês a voltarem para o passado e se relembrarem de como vocês viveram a irmandade ou a falta da irmandade. Às vezes você é filha única, né? Caso você não tenha tido irmãos. Então, como que você viveu a irmandade ou a falta da irmandade? Qual que é o primeiro sentimento que aparece aí dentro de você quando eu te peço para lembrar como foi ter irmãos na sua vida? Primeiramente vem qual emoção? Vem uma alegria, vem uma nostalgia, vem meu Deus, como a minha vida seria mais triste se eu não tivesse irmãos, ou não? Vem frustração, vem raiva, vem decepção, falta. O que aparece aí? Qual que é o primeiro sentimento que aparece quando eu te peço para pensar na vida com irmãos ou sem irmãos, caso você não tenha tido? Como que era essa relação na sua infância, na sua adolescência e agora na sua vida adulta com os seus irmãos? Se você não teve irmãos, como que foi passar a sua infância, a sua adolescência e a sua vida adulta agora sem irmãos? Então, continuando, quais eram as frases que você mais ouvia em relação aos seus irmãos? Dá pro seu irmão porque ele é mais novo, ou você tem que ser que nem o seu irmão. Quais eram as frases que estavam mais presentes aí na sua relação com seus irmãos? Não só vindo de fora, né, de pai e mãe,
mas até mesmo entre os próprios irmãos, né? Entre vocês, o que vocês mais se falavam e o que vocês mais ouviam? Quais eram as frases mais presentes aí dentro dessa relação de irmãos? E qual a sua avaliação pessoal de ter tido irmãos ou não ter tido irmãos? Vou te dar uns minutinhos enquanto eu tomo água. Bom, agora, claro que leve essa reflexão aí para sua semana, para o seu mês, leva isso também para o seu marido, para sua esposa, né? Mas agora lembre-se que tudo que nós vivemos ou deixamos de viver, né, com os nossos irmãos, não pode ser projetado nos nossos filhos. A nossa relação com os nossos irmãos ou a falta de relação com irmãos não pode ser projetada nos nossos filhos. Então, às vezes, nós tivemos péssima relação com os nossos irmãos e queremos reconstruir essa relação na relação dos nossos filhos. Então a gente fica forçando a barra para que eles sejam irmãos, para que eles tenham o que eu não tive, né? A amizade, o vínculo, a relação entre eles não pode ser forçada por nós, tá? É como se nós só pudéssemos entregar um solo fértil para eles, que é um ambiente saudável, um ambiente amoroso, um ambiente empático, né? Um manejamento empático com essas crianças. Mas cabe às crianças, né, aos filhos, cultivar essa semente. Então eu não posso cultivar essa semente por eles. Eu posso dar um solo fértil para eles, né, um início de vida ali, aonde eles sejam respeitados, aonde eles se sintam amados, seguros nessa relação com o amor primário deles, né? Mas a relação entre eles só cabe a eles. E novamente, eu não posso controlar a personalidade dessas crianças. Às vezes elas têm personalidades completamente diferentes e não vão ter aquela relação de nossa, melhores amigos, né? Mas vai ter uma relação de irmão, uma relação saudável. Pode não ser de melhores amigos, mas é uma relação saudável, tá? Então, muito cuidado com o que eu projeto nos meus filhos. Então, eu tive um excelente relacionamento com os meus irmãos, eu quero que os meus filhos tenham isso. Então, eu vou forçar para que eles tenham isso. Então, quando acontece alguma coisa, eu sempre guio o meu comportamento para fazer eles terem a relação que eu tive. Ou para ter a relação completamente contrária do que eu tive se eu não tive uma boa relação com os meus irmãos. Então, novamente, eu volto lá para aquela questão. Cuide de você, esteja no seu momento bom, né? Esteja você disponível primeiramente, para que quando essas situações acontecerem, a gente não pegue, né, as nossas questões e projete nos nossos filhos, né? Isso, inclusive, é muito importante de levar para terapia, de conversar sobre o assunto, para que a gente possa ser o mais neutro, né, e mais solo fértil possível para as nossas crianças. Outra reflexão muito importante é que o segundo filho não é uma chance de reescrever a história que eu vivi com o primeiro filho. Escute bem o que eu disse. O segundo filho não é uma chance de reescrever a história que eu vivi com o primeiro filho. No seguinte aspecto. O segundo filho é um livro em branco, que vem trazendo as suas características gestacionais, as suas características do parto. Então, a história do parto dele é única, né? De pós-parto também é única, porque o meu bebê é único, né? Tudo isso é só daquela criança. Se ela é uma criança mais calminha, se ela é uma criança que exige mais, se é uma criança que tem mais dificuldade com os gases, se tem uma criança que precisa ficar muito mais no pele a pele, no colo. Cada criança vai trazer as suas características, a sua bagagem. Ela não é o seu primeiro filho nascendo de novo para que você possa ressignificar a história do primeiro através do segundo, tá? O que você precisa consertar com o primeiro é com o primeiro que você vai consertar. Então, se você viveu coisas traumáticas ou se a realidade foi muito longe da sua expectativa com o seu primeiro filho, eu queria ter sido uma mãe assim, eu queria ter sido uma mãe assada, eu queria ter oferecido tal coisa, eu queria ter vivido essa experiência e isso não aconteceu,
Trabalhe isso em terapia e reconstrua a sua história com o primeiro filho, tá? Reconstrua a história do primeiro filho com o primeiro filho. Isso é super possível. Você entra em terapia, principalmente terapeutas que são obstétricas, né? Como eu. A gente tem várias técnicas de ressignificar. Marília, eu queria muito ter amamentado, eu não consegui. Ressignifique isso com o seu primeiro filho. Marília, eu queria muito estar mais disponível para o meu primeiro filho, mas eu precisei retornar para o trabalho com 3 meses e eu não pude estar lá para ele o quanto eu gostaria. Esteja agora. Ressignifique a história do primeiro filho com o primeiro filho. Então, isso é uma coisa muito importante antes da gente ter o segundo. Estar com isso bem resolvido. Inclusive, porque para o primeiro filho vai ser muito importante que você tenha reescrevido a história dele com ele. Porque para o primeiro filho, ainda que ele não tenha consciência das coisas que ele viveu, você pode ter certeza que o inconsciente dele vai dar gatilho à torta e à direita ao te ver fazendo, né, de uma maneira diferente com o segundo filho, no intuito de querer reparar o que o primeiro, né, sofreu, passou, enfim. Então reconstrua a história com o seu primeiro filho, para que vocês dois entrem, né, nessa nova formação familiar, seguros da relação de vocês, do amor de vocês. Para que aquele sentimento de, meu Deus, será que eu vou dar conta de fazer, né, para os dois? Será que o mais velho não vai se sentir assim? Será que o mais velho não vai sentir muito ciúme? Será que o mais velho vai achar que eu não amo mais ele? Entrem seguros da relação de vocês numa segunda gestação. Tudo bem? O primeiro filho merece esse ressignificar. Você também, com ele, porque é a história de vocês dois. A sua história com o segundo filho é outra, nova, tá? É claro que, Marília, sei lá, eu tive um primeiro parto que eu quis tomar anestesia logo de cara, e nesse eu gostaria de tentar um parto sem fazer isso, quero tentar um parto mais natural, então quer dizer que eu não posso porque com o primeiro eu não tive? Não é isso que eu falei. Tá? Não é isso que eu falei. Você pode sim. Eu não consegui amamentar no primeiro, posso tentar amamentar no segundo? Não tenha dúvida disso. Você pode sim, né? Experimentar novas experiências com o filho que você não viveu com o primeiro. O que eu tô dizendo é as faltas, as falhas, aquilo que eu me decepcionei, aquilo que eu imaginei, sonhei de um jeito e não entreguei para esse filho, entregue para esse filho. Ressignifique isso. Existem outras maneiras de entregar a mesma coisa. Ah, mas eu não posso parir ele de novo. Não posso, mas eu posso contar para ele, né, como foi o nosso parto. É claro que isso tudo é muito delicado eu falar aqui para vocês dessa maneira, porque precisa ser feito com acompanhamento psicológico, tá? Para que a gente ressignifique esse parto com o filho, sob a supervisão de uma psicóloga, tá? Mas tem como reescrever essa história, tudo bem? Então é isso que eu quero dizer, que o segundo filho não venha com essa carga de reparar tudo que aconteceu com o primeiro filho, tá? O primeiro filho é muito diferente do segundo filho. O primeiro filho nasce sem mãe e sem pai, porque a maternidade e a paternidade vão sendo construída ao longo, cheio de tentativas e erros. Eu não sei como que um bebê funciona, etc, etc, etc. O segundo filho chega com pais já exercendo os seus papéis, né? Então, ele não pega um pai completamente inexperiente. Ele não pega uma mãe que, né, nunca fez isso na vida. Então, nós somos pais diferentes para o nosso primeiro filho, para o nosso segundo, para o terceiro, quarto, quinto, 10º filho. Você não vai ser a mesma mãe ou o mesmo pai para todos os seus filhos, tá? Isso não quer dizer que você vai ser pior para um ou melhor para o outro, né? Quando a gente tem aquele olhar de empatia, de amor, a gente entende que não dá para ser a mesma mãe para os nossos filhos, porque os nossos filhos não são iguais e precisam de mães diferentes, né? Então, eu enrijecer um modelo materno. Ah, se eu entreguei para o primeiro isso, para o segundo agora, eu tenho condição, mas não vou entregar. Então, com o primeiro eu não pude fazer uma festa de aniversário que eu queria muito, mas eu não pude fazer financeiramente, não podia. Agora também não vou fazer pro segundo.
né? Então, muito cuidado com essas questões. Leve para terapia como que foi a irmandade que você viveu, o quanto de resquício dessa irmandade que você viveu com seus irmãos, você está trazendo para essa maternidade, essa maternidade de 2, 3 filhos, tá? Para que a gente possa ser mais autêntico possível, que a gente não, ai meu Deus, esqueci a palavra, performe a nossa maternidade com vários grilhões, com várias amarras que vêm de outros lugares. Que eu possa ser mais autêntica possível na minha maternidade, com base no que eu acredito, no que me faz bem, do que aquela criança específica necessita, etc, etc, etc. Tá? Eu sei que talvez você entrou nesse encontro aqui na esperança de escutar eu falar a idade ideal para ter filhos, né? E os estudos, ainda muito precários, né? Até dão um certo parâmetro, tá? Ao considerar o desenvolvimento emocional do mais velho. E eles sugerem que se você for pensar na maturidade emocional, né, para que o primeiro filho tenha tempo de receber toda a atenção primária necessária e tenha mais habilidade própria, né, para processar a chegada do segundo filho, o ideal seria por volta dos 4 anos, tá? Falando da maturidade psíquica, emocional, dessa criança ter recebido aí essa atenção primária necessária, mas são tantas as variantes que a ciência não bate um martelo, tá? A gente não tem assim, a idade ideal é 4 anos, porque daí vamos combinar, né? Só o primeiro filho teria o ideal, ou a gente seria mãe só de um filho, porque e o outro? Né? O segundo, o terceiro, que nunca tem esses pais só para eles, né? Então isso não quer dizer que se você tiver um filho com menor gap, essa criança vai ter problemas emocionais, essa criança, sei lá, tá? Então, assim, é um começo de estudos, levando em consideração principalmente a maturidade emocional, que aqui a gente está falando mais ou menos da mesma idade que a criança está pronta para ir para a escola. Entende a relação entre uma coisa e outra? A criança está mais voltada agora para fora, ela tem mais habilidades, ou deveria ter mais habilidades para se autorregular, né? Já tem uma certa independência, já faz certas coisas por conta própria, nesse sentido também, né? Pensando também na carga dos pais, né? Então dá uma boa aliviada na carga dos pais e aí vem uma nova criança, né? Mas também, novamente, vai depender muito das nossas habilidades, né? Então, vocês vão encontrar na internet, inclusive, vários sites que trazem as lacunas geracionais, né? De 1 a 2 anos, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, e os prós e os contras de cada uma delas. Vocês vão encontrar um monte de site na internet que fala sobre essas gaps. Mas basta você ler que você vai ver que nada daquilo ali é garantido, por exemplo. Porque, novamente, é uma generalização muito ampla, né? Falar de uma criança de 2 anos, é difícil você dizer, uma criança de 2 anos não entende. Será? Que criança que não entende? Né? Eu acho que esse processo ele é muito mais de olhar para a sua criança em específico, né? Então, por exemplo, eu vi num do site, ter filhos com 1 e 2 anos, até 2 anos de diferença, traz o benefício da criança mais velha não entender muito bem o que está acontecendo e daí quer dizer que ela se adapta de maneira mais fácil porque ela não está entendendo o que está acontecendo. Será? Né? Isso não é uma verdade absoluta, né? Então, muito cuidado com esses sites que trazem esses prós e contras aí de cada idade, tá? Novamente, eu prefiro guiar vocês no caminho do desenvolvimento infantil do seu filho. Então, com as características exclusivas do seu filho. Inclusive, isso pode ser feito em algumas sessões de acompanhamento de desenvolvimento infantil na clínica, né? Que eu faço, por exemplo, para quando vocês estão escolhendo a escola, né? Então, qual a melhor escola para o meu filho, etc e tal. Isso também pode ser feito dentro
do acompanhamento de desenvolvimento infantil, né? De ajudar vocês a fazerem essa avaliação, estruturação de plano para a decisão da chegada do segundo filho, de como a gente vai preparar essa criança com base nas habilidades da minha criança. Marília, minha criança é super sociável, ela adora ir na casa dos outros, dos amiguinhos, para brincar, ela quer abraçar, ela é uma criança que brinca junto, ou gosta de dividir, dá o brinquedo pro outro. Marília, minha criança não sai do meu pé. Bem grudada em mim, ainda tem um apego mais sólido. Então eu trouxe alguns pontos aqui para vocês pensarem, tá? Como, por exemplo, como que está o apego do meu filho? Por enquanto, só eu posso fazer as coisas por ele? Sou só eu que consigo botar para dormir, ele só aceita eu dar banho nele, só eu posso dar comida para ele. Como que tá o apego do meu filho? Quais as maiores dificuldades dele? Ele não consegue me perder de vista. Tá passando por aquela fase que é difícil para ele precisa estar me vendo o tempo todo. Quais as habilidades dessa criança? O que ela já é capaz de fazer sozinha? O que ela é capaz de compreender, né? O que ela mais exige de mim? Quais os pontos que eu preciso trabalhar com essa criança, tá? Então, no encontro da semana que vem, eu vou falar sobre como preparar o filho mais velho, né, para a chegada do irmão mais novo, com mais detalhes e atividades que vocês podem ir fazendo para construir os pilares invisíveis, né, que eu sempre falo aqui, né, que eu apelidei de pilares invisíveis, que são as habilidades que antecedem outras habilidades, né? Como, por exemplo, de prática, eu sempre falo aqui, que é o conseguir entre tantas outras coisas, né? Conseguir subir escada sem segurar no corrimão ou sem botar a mão no chão antecede a retirada da fralda, entre outros, né? Não é só essa característica, mas entre várias outras características. Então, esses são os pilares invisíveis. Para a chegada de um segundo filho, a gente também tem vários outros pilares invisíveis, inclusive que vão estar nas mudanças de comportamentos que são meus. Né? O quanto que eu tenho incentivado, dado oportunidade para minha criança se desenvolver as palavras agora estão sumindo aqui no final do nosso encontro. De maturidade, né? De fazer coisas por si, de se autorregular. O quanto que eu tenho dado essa habilidade para essa criança? Porque quando o irmãozinho chegar, em alguns momentos essa criança vai precisar fazer isso por conta própria. O quanto que ela se sente capaz e se sente segura no amor, porque muitas vezes a criança quer que a gente faça como prova que você me ama, confirma pra mim que você me ama, confirma pra mim que eu sou importante, né? Então essa criança precisa chegar confiante desse amor, dessa relação que eu tenho. Então como que eu tenho lidado com isso? Tudo isso eu vou falar com vocês no nosso encontro, no nosso próximo encontro, tá? Sobre a preparação desse primeiro filho e como lidar ali com a chegada realmente, né? Com toda essa mudança na preparação das duas crianças, porque não é só o filho mais velho que precisa ser preparado. O filho mais novo também vai precisar lidar com esse filho mais velho, né? Bom, a soma de todos esses fatores é que vai resultar no melhor tempo de espera para ter outro filho, seja ele longo ou mais rápido, tá? E independente de qual seja a sua escolha, o importante é que você se sinta confortável e esteja disposta para lidar com essa nova situação. Eu espero que quanto à idade, né, a diferença de idade dos nossos filhos, vocês tenham conseguido clarear aí na cabeça de vocês que o mais importante não é quantos anos eles têm de diferença entre um e outro, mas o quão bem eu estou para aumentar essa família, né? Porque eu sou peça fundamental, né, nessa equação, nesse aumento dessa família, né? E eu preciso estar bem nesse processo, para que ele seja um bom processo, né? Porque ele não é fácil, ele é complexo, né? Ele é cansativo. Então, entrar num processo que já é cansativo, já é complexo, estando muito cansada, né? Não estando disposta, não interessa qual que é a idade entre eles, né? A gente vai ter um impacto negativo,
tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês quiserem me fazer, fiquem à vontade, joguem lá no grupo, vamos conversar mais sobre isso. Tô adorando falar sobre esse tema com vocês, tá bom? Um beijo, uma ótima semana e até semana que vem.